para colocar a situação aqui para vocês, tá? Bem? Eu vou passar aqui uma palavra para os irmãos, se eu tenho colocado no nosso coração, palavra muito conhecida dos irmãos, e mais o Espírito Santo ele vai nos esclarecer muito mais ainda, porque a palavra dele se renova todo dia na nossa vida, né? Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Vamos estar lendo aí no versículo 31 até o 34. Mateus, capítulo 26, versículo 31 até o 34. Nós vamos estar lendo, tá bom? Bem? Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite os escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Bem? Uma palavra aqui onde fala sobre o apóstolo Pedro e os demais discípulos, né, que estavam juntamente com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, então, ensinando ali a santa palavra, ele já começou aqui no versículo 31, ensinando e dizendo algo que iria acontecer com o pastor das ovelhas. E o pastor das ovelhas ia ser ferido. E por causa desse ferimento que o pastor das ovelhas ia ter, em morte de cruz, muitas das suas ovelhas iam ser dispersas, ia saber, ia ficar sem saber o que fazer, sem o pastor, não é? Lá no livro de Zacarias, capítulo número 13, versículo 7, o profeta Zacarias já tinha feito essa profecia concernente ao pastor das ovelhas. Zacarias capítulo 13, versículo 7. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Então já era uma profecia que o profeta Zacarias já tinha apresentado isso ao povo bem antes do que o Senhor Jesus iria falar aqui no livro de Mateus para os seus discípulos e para a multidão que estava com ele. Não dá, a Bíblia não relata quanto tempo foi essa profecia antes desse acontecimento, mas foi uma profecia, conforme já acabamos de falar sobre promessa. Tem promessa que Deus promete, a gente tem que esperar. Assim como profecia. Essa profecia foi proferida pelo profeta, mas demorou anos e anos a se cumprir na vida do pastor das ovelhas, que é o Senhor Jesus, que é o nosso pastor. Então ele tem o nosso pastor agora ensinando o povo: olha, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. Por que está escrito? Por que está escrito? Foi na profecia do profeta Zacarias. Está escrito no livro, né? Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão, não é? Eu creio que quando o
O povo começou a ver a glorificação do Senhor. Muitos que o seguiam, muitos que acreditavam, ficaram meio que desanimados e deixando, às vezes, de acreditar no bom pastor. Tanto é que os dois discípulos indo para Emaús, vocês sabem da história, eles foram conversando entre eles. E agora, o que será de nós que o pastor das ovelhas morreu? Nós vamos ficar sem pastor. Conversa entre eles ali. O Espírito Santo agora no meu coração. Aí chega agora o pastor ressuscitado. De quem vocês estão falando? E foi conversando com eles caminho até chegar na cidade de Emaús. E eles não conhecendo que era o bom pastor, já ressuscitado, que estavam juntamente com eles, conversando com eles no caminho. Sabe lá que conversa, eles estavam conversando, eu creio que seja coisa muito boa, mas aí então já estava ficando a noitinha, aí os dois discípulos entraram para dentro da casa deles agora, e convidam o bom pastor: ei, não vai embora não, fica conosco toda essa noite, porque já se faz tarde, não é? Você não conhece a história? E aí então, no partir do pão ali da ceia, entre eles ali na casa, aí eles foram conhecer que era o pastor que estava com eles novamente, né? Como nós não conhecemos antes, porventura não ardia em nosso coração as palavras que ele falava para nós? Não ardia? Você não sentia algo diferente? Quando ele conversava, eu sentia dentro do meu coração coisa diferente. O meu coração batia acelerado, eu ficava mais vontade de ouvir o que ele falava. Não é assim? Quem sabe a conversa dos dois? Porventura não ardia no nosso coração aquilo que ele falava, né? Aí olhando aqui no 33, mas Pedro, olha só o apóstolo Pedro, respondendo diz: ainda que todos se escandalizarem de ti, eu nunca me escandalizarei. Olha só o que Pedro falou para o Senhor, né? E aí eu fui meditando, pensando, e aí o Espírito Santo colocou no meu coração, e eu escrevi assim, Pedro, ele era uma pessoa que ele não, muitas vezes, ele não aceitava as palavras, ou seja, ele não queria saber muito de ouvir as palavras que eram ditas para ele. Ele se sentia muito, ou agia muito na emoção. Ele era uma pessoa muito emotiva, muito na emoção, muito no impulsiva, né? Jesus disse essa palavra para ele. Ele não deu muito crédito ou ouvido naquela palavra que o pastor disse para ele. E ele falou assim: não, Senhor, todos poderão negar o Senhor, mas eu jamais, nunca me escandalizarei no Senhor. E aí agora o Senhor vem e diz para ele lá no 34: em verdade te digo, Pedro, que hoje, nesta noite ainda, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes, né? E aí fui ler um livro teológico que eu tenho lá em casa, fazia uns tempinhos já que eu fui recordar a leitura, e conta uma história, isso é uma história teológica, que lá em Jerusalém fizeram ali um conselho dos romanos, os galileus ali, que toda a época, assim, perto da Páscoa, eles matavam os galos, aonde foi instituída a missa do galo, naquela época já, né? Os soldados romanos, o povo que não acreditava em Jesus, mas que já tinha uma religião antes, matavam os galos e dividia a carne dos galos para as pessoas levar para casa.
uma história teológica. Não está na Bíblia, mas é teológica. E para a gente saber, tem que estudar teologia, senão você não sabe. É coisa acontecida. Né? Então tá, ninguém pode pegar mais nada. Principalmente os da casa do sacerdote e os da casa do sumo sacerdote, mais pior ainda. Quem era sacerdote, ou seja, pastor, por exemplo, e o superior ao pastor, não poderia nem pensar em cantar em casa para o galo cantar. Não poderia, era proibido pelo tratado daquela época. E aí agora Jesus vai. Jesus também sabia disso. Vocês não entenderam errado. E agora Jesus vai e fala isso para Pedro. Olha, Pedro, hoje ainda, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. 3 vezes, olha só. Mas como que era proibido? Ninguém tinha galo e o galo cantava. Aí a gente trazendo agora para o estudo para nós outros, existia uma corneta na troca de turno da vigília dos soldados romanos. Era cada 4 horas trocava-se o turno dos soldados. Aí então, quando ia para trocar o turno do soldado, tocava-se uma trombeta. E essa trombeta tinha um som parecido com o cantar do galo. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer para os dias atuais? Hoje mesmo, eita Lamaná, antes que a trombeta toque, você poderá me negar 3 vezes ainda. Olha só, os dias atuais de hoje. Olha, hoje mesmo, antes do toque da trombeta, cuidado para que você não me negue, Pedro. É o que estava dizendo ali, né? Não tinha carro, mas tinha trombeta. Era a troca dos turnos do soldado. Cada 4 horas, era 6 vigílias de 4 horas. Então, quando chegou a vigília da meia-noite, né? Tocou-se a trombeta. Aí Pedro, opa, né? Isso é estudo teológico, irmãos, não é uma certeza, é um estudo teológico. Eu estou dizendo aqui, uma historinha de mentira, não, uma historinha que eu li no livro teológico. Se tiver mentira, não sou eu, é o teólogo lá que escreveu, eu estou indo por ele. Né? Então, ele não se convencia por palavra. Ou seja, nos dias atuais de hoje, que você vive, existem pessoas que não se convencem por palavra. Você dá um conselho e ele não acredita. Você fala, não faz isso, ele vai lá e faz. Não é assim, ele vai lá e faz daquilo que você falou que não é daquele jeito, ele quer fazer daquele jeito, ele é até pior. Não se convence por palavra. Foi isso que Jesus estava falando para Pedro, não fala isso mais, porque ainda hoje, antes que a trombeta toque, você vai me negar, né? Ou antes que o gado cante, né? Você vai me negar. E Jesus agora foi levado para a casa do sumo sacerdote, lá no Mateus 26, 54. Mateus 26, 54. O que aconteceu? Disse-lhe 54. Mateus 26, 54. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saísse como para um soteador com espadas e correntes para o prender. Né? É a palavra do Senhor Jesus disse ali. João 18, 26. Vamos lá, João 18, 26. Eunuco, servo do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortava a orelha, disse: não te vi no outro, não é? Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Nas traduções segundo o teológico, logo a trombeta tocou. Não é? Logo a trombeta tocou. Porque Jesus disse isso a Pedro, e aconteceu, não com palavras. Às vezes tem palavras, irmão, que a gente está aconselhando a pessoa, e aquela palavra às vezes faz com que a gente até chora, porque vê que a pessoa está teimando com ele. Você acha que Jesus não se
Ou seja, o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, se prepare para o canto do galo. O galo vai cantar. O que diz hoje para nós? Igreja, se prepare para o toque da trombeta. A trombeta vai tocar. A trombeta vai soar. Vamos estar preparados, né? Se há alguma coisa que faz com que a gente venha negar Jesus, vigiai, estai atento, não negar Jesus por nada, porque brevemente a trombeta vai tocar, o canto do galo vai tocar, e todos vão ouvir o canto do galo, ou a trombeta tocar. Naquela época era 10 quilômetros, ninguém escutava o grito do galo cantando. Hoje em dia, muitos estão se apercebendo e não estão ouvindo já, muito bem, os sinais da trombeta tocando já na terra. Mateus capítulo 24 tem vários sinais que dá a entender para nós que a trombeta já começou a tocar. Glória a Deus, aquele que está ouvindo, está vigilando, está atento e não está praticando pecado, está fugindo do erro, está fugindo do pecado, mas tem aqueles que ainda não estão ouvindo a trombeta, ou como estão ouvindo o som da trombeta, que hoje é um aconselhamento do Espírito Santo de Deus na terra para nós, não é? Tem pessoas que não vão se converter por palavras, mas que vão se converter no toque da trombeta, e aí a vida será muito tarde demais. Não se converte hoje por palavras, não aceita palavras vida daqui. Vai chegar aquele dia que quando a trombeta tocar, ou quando o galo cantar, vai correr depressa para Jesus, e aí vai ser tarde demais, né? Não se converteu por palavras, mas vai se converter no cantar do galo, né? Ou vai se arrepender, mas aí depois do arrependimento vai ser tarde demais, né? Conforme eu já disse aqui, ó, era a troca da guarda romana, que chamava, o nome dessa guarda romana chamava o canto do galo, era o nome da tropa ali, canto do galo. Por isso que às vezes Jesus falou assim, ó, hoje ainda, antes de canto do galo, quer dizer, a tropa tocar, né? Você vai me negar bem, né? Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, bem, é o que diz aqui, ó. Joel, tocai a buzina em Sião, e clamai a voz no monte da minha santidade, perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Olha só, o profeta Joel também profetizando, tocai a buzina do Senhor, né? Está escrito aqui. O cantar do galo hoje também pode significar alguma coisa para mim e para você. Uma pendência que você tem no advogado, por exemplo, que está demorando a sair daquela situação. No cantar do galo será resolvida a situação. No seu tempo, o galo vai cantar. Mas quando o galo cantar, a causa vai ser ganha. Amém? É espiritual. O Carol falou assim, ó, espiritual não tem espiritual. Para quem não é? Não tem nada. É? Portas fechadas se abrirão, frieza espiritual sairão, aleluia, glória a Deus. E aí eu fui pesquisar as trompetas que hoje no livro de Apocalipse já estão soando, ou já soaram algumas. Livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 6. Vai lá, Apocalipse 8, 6. E os 7 anjos, e tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Olha só, vamos lá. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraina e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. E foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terra, parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Irmãos, o que
está acontecendo por aí nesses países aí afora, o que tem de gente morrendo, tem de casa queimando por aí. Vocês têm visto na notícia? Pode não ser isso aí. Hoje os cientistas, eles, pela ciência, eles têm argumento para tudo quanto é coisa. Mas nós que servimos a Deus, nós temos que ficar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Temos que estar vigilando o que está acontecendo ao nosso redor. Né? As florestas se queimando. Né? Aqui no Brasil mesmo, todas queimadas. Nos outros países por aí afora, quantas queimadas? Pessoas perdendo casa, morrendo gente, queimado com fogo, matando árvore, matando, né? Plantações, é o que está ali. Né? Ó, vamos lá. Eu marquei aqui, deixa eu ver se eu consigo. Só para dar a continuação. Essa trombeta aí, que está ali lá no quarto, é uma das primeiras trombetas. Ó, aqui não está bem. Aqui. Lá ficou 8, 7, filho, né? Olha lá, já. Essa aí foi a primeira trombeta. Então, o que aconteceu na primeira trombeta? Foi tudo ali que nós temos. Lá no versículo 8 agora, a segunda trombeta. Ó. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, né? E morreram a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos navios também que estavam no mar. Isso é Apocalipse. Vai acontecer? Certamente vai acontecer. Pela televisão, se você assistiu os jornais por aí, os cientistas estão prevendo, não sei para que ano, um meteoro que está para se colidir com a Terra. Agora nós olhamos para a palavra de Deus. É o toque da trombeta. Não sabemos o dia, nem a hora, se nós vamos estar vivos aqui, ou se nossos filhos, netos, bisnetos aí para frente vão ver aquilo que nós não vamos ver. Mas vai acontecer, está escrito. Esse é o segundo toque da trombeta. Vamos no terceiro, no versículo 10. Olha lá. Apocalipse é pouco lindo na igreja, né? Vamos lá. Ó, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como que uma rocha. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em Absinto, ou seja, tornou-se água amarga. O povo foi passar sede, para quem estiver vivo nessa época. Né? Ficar água amarga, o povo vai morrer de sede, vai ter sede, né? Vai ter água potável para beber. No 12, quarto anjo, quarta trombeta, quarto cantar do galo, era lá. No 12, deu o quarto anjo, tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Olhei, ouvi o anjo voar no meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 gemendo, né? Chorando. Olha só o que vai acontecer. As estrelas vão cair, o sol vai escurecer, a lua vai se tornar em sangue. É o descrito. Tem gente que você fala, você explica,
você lê a Bíblia e você não consegue convencer aquela pessoa com palavra. Ela só quer se convencer igual Tomé, só quer ver, né? Quer ver para crer. Infelizmente, né? Infelizmente. Aqui, lá no capítulo 9, primeiro, está lá. No 5, tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi negada a chave do poço do abismo. Abriu o poço do abismo. Subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça dos poços escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi lhe dado o poder, como o poder que tem os escorpiões na terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva e da terra, e nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas, olha só, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Olha só, que terrível, hein? Somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Ou seja, o escorpião não vai comer erva, não vai comer árvore, não vai comer verdura, não vai comer carne humana. A coisa é triste. É uma palavra que não são dificilmente pregadas na igreja, mas que a gente tem que falar para a gente ficar atento sobre isso, né? Glória a Deus. Ó, lá no versículo 5, e foi permitido não que os matassem. Ou seja, vai comer a carne humana, mas não vai matar o cidadão, né? Não vai morrer. Por quê? Porque por 5 vezes os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejam morrer, e a morte fugirá deles. Irmão, eu não quero ficar aqui nesse Cristo. Não quero estar aqui. E você também, você não vai querer ficar aqui. Nós vamos querer se arrebatar por arrebatamento. Isso aí é para quem ficar após sem arrebatamento. Que são os remanescentes. Que o Senhor vai dar uma outra chance de arrependimento dos pecados, porque não foram levados pelo arrebatamento. São os desviados, irmãos. São aqueles que estão levando a palavra de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Vai acontecer isso. Procurarão a morte e não acharão. Né? Subirão em prédio, subirão lá de cima, não vai morrer, vai se participar do chão, vai ficar vivo, e não vai ter quem socorre. O Espírito Santo não vai estar mais aqui. Hoje tem o Espírito Santo que nos consola de toda dor, todo sofrimento, toda perda. Naquele dia não vai ter mais. A coisa é séria. Né? A coisa é muito séria. Qual era os aspectos desse gafanhoto? Lá no 7. Os aspectos dele, olha só como que parece esse gafanhoto. O aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes a de ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem. E tinha cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes eram como de leão. E tinha coraças como coraça de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm no combate. E tinha caudas semelhantes a de escorpiões, aguilhão na sua cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Olha só, pois é. Lá no versículo 13, assista a trombeta, agora vai terminar. Versículo 13. Tocou o 6º ano, a 6ª trombeta. Ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus.
o qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram sobre os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos de cavaleiros era de 200 milhões. E ouviu o número deles. Olha só, era muitos, né? Muitos. Misericórdia. Misericórdia, Jesus. A gente começa a olhar para a palavra, a gente começa a leitar na palavra. O livro de Apocalipse é só muito quando ele. Porque é um livro que não é melhor. Eu não sei você, mas esse livro de Apocalipse não é melhor. Porque são palavras que está escrito aqui, que muitas delas ainda o Espírito Santo não deu ainda a revelação para nós, pregadores, pregar sobre isso aí, porque coisa que ele está, muitas coisas ocultas aqui ainda, mas que ainda vai revelar no futuro, muitas coisas. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, ou seja, o último cantar do galo. Olha só, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, que estivermos vivos, seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto é mortal se revista da imortalidade. Enquanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela nossa. Aleluia! Glória a Deus! A última trombeta. Seremos arrebatados. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão com ele. E nós que estamos vivos depois. Por isso que está escrito: nem todos vocês dormirão, ou seja, nem todos nós morreremos. Alguns de nós vão ficar vivos para ver acontecer isso que está escrito. Nós vamos ver com nossos olhos se nós estivermos vivos nesse dia. Já pensou chegar aqui e levantar um defunto do outro? Ou um monte, sei lá, quantos morreu e enterrado aqui embaixo do sábado? Vai ser uma tribulação tão grande na terra que nunca houve e nem haverá outra igual no toque da última trombeta. Nunca houve nem há outra igual. Pessoas subindo, as pessoas que não vão subir querem pegar no pé daquela que está subindo e não vai conseguir. Um dia eu tive um sonho, até falei que já é sonho para vocês, sobre o arrebatamento, não lembro se eu falei. Sonhei, vou falar para vocês coisa errada. Sonhei que eu estava num lugar de campo aberto, um monte de trigo. Eu estava passando no meio daquele, um triozinho passava muito, e os trigos me cercavam assim, o vento vinha. E aí eu olhava e tinha uma onda gigantesca que vinha arrebentando com tudo, vinha arrebentando com tudo. E o povo correndo dessa onda, e a onda morrendo alguns correndo, e eu ali parado no meu lugar quietinho, pedindo misericórdia a Deus. Essa onda que vinha, roçando, derrubando tudo pela frente. E aí eu via pessoas que, como se fosse um imã que atrai, acho que polo com polo, positivo com positivo que atrai, né? Positivo com negativo se repete, não é assim? Aí a pessoa que era ligada em Cristo, ou que seja, que estava cheia do Espírito Santo, que estava cheia da unção de Deus, aquela força do Espírito Santo,
puxava ela para cima do imã. E aquelas pessoas que não tinham, elas ficavam grudadas na terra, as pessoas queriam pular para pegar os pés daquela lua que ia subindo e não conseguia tirar os pés da terra. Aí o Espírito Santo falava no meu coração do sonho: meu servo, no céu ninguém vai entrar de carona. Entendeu? No céu ninguém vai entrar de carona. Ou seja, é por si só, é cada um com a sua salvação. O pai não vai levar a filha, o filho não vai levar o pai, o marido não vai levar a mulher não vai levar o marido, e assim por diante. É cada um com a sua. E uma coisa assustada. Mas ao mesmo tempo eu queria que terminasse meu sonho, cara. Eu queria ver até o final, como o Senhor me deixou. Eu queria ver até onde ir. Viu, Guilherme? Mas Deus me deixou eu ver só esse momento. Amém, meus queridos? Eu não sei se vocês esperavam outra palavra, mas essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Ela está trazendo aqui para nós hoje. Cantar no gado está para ser tocado, hein? Que é as trombetas aí, não é? Não vão ficar apenas, vão ficar vigilando. Já quando eu só meia hora já vi o filho do homem, assim como o Oriente, né? Ele vai para o Ocidente, assim será a vida do Senhor, não é? Estais preparados, não é? Para o reino. Amém? O que mais?